Pessoal, o STF confirmou a prisão do Bolsonaro e deixou muito claro que não vai ter manobra de salvação, não vai ter nada, além de ter exposto as hipocrisias do ex-presidente. O mais interessante foi o seguinte, o Congresso Nacional, na verdade a Câmara, votou uma manobra para livrar o Alexandre Ramagem do julgamento que poderia beneficiar o Bolsonaro. Foi uma provocação ao STF. E o STF, de modo rápido, célere e fatal, votou e derrubou a manobra, dando recados para Bolsonaro, dando recados para a Câmara dos Deputados, que não vai ter brincadeira. A Câmara acha que está muito poderosa, o Legislativo também, mas o STF deu o recado. Os poderes possuem a mesma força. Não queiram sobrepujar o executivo, não queiram sobrepujar o judiciário, porque vocês não vão conseguir. E se Bolsonaro está tão preocupado assim com os patriotários da Papuda, ele que apoia o projeto de anistia alternativo para redução de penas. Ele não está preocupado? Então por que ele não aprova o projeto? Porque ele não está nem aí, essa é a verdade. Ele quer livrar a pele dele, porque ele não quer lutar jiu-jitsu na prisão depois de tantas cirurgias intestinais. Coloque nos comentários se você viu essa votação para livrar o Ramagem com uma provocação da Câmara e do Legislativo ao Judiciário. Você gostou da resposta do STF mostrando que não vai ter fuga do Bolsonaro? Você vê também recados do STF ao Bolsonaro e ao Legislativo? Gostou da resposta célere do Judiciário? Então deixa o like no vídeo se você curtiu e se inscreva no canal rumo aos 400 mil inscritos. E tá chegando, hein? Tá chegando como tá chegando a prisão do Bolsonaro. Porque a Câmara dos Deputados votou uma regulamentação para livrar o Alexandre Ramagem da prisão e principalmente que daria a margem para que o Bolsonaro também se safasse. Porque o Alexandre Ramagem, ele é deputado e ele está envolvido nos julgamentos que envolvem o Bolsonaro e a tentativa de golpe de Estado. Só que existe a imunidade parlamentar. E o deputado não pode ser julgado por crimes cometidos durante o mandato. O 8 de janeiro aconteceu em 8 de janeiro, como todo mundo sabe. E o Ramagem, ele foi diplomado no dia 19 de dezembro. E aí, o Congresso, na verdade a Câmara dos Deputados, votou para suspensão de todos os processos que envolvem o Alexandre Ramagem. E isso poderia beneficiar o Bolsonaro, por quê? Porque a Câmara dos Deputados colocou ali alguns dispositivos que fariam com que todo o processo e todas as pessoas fossem beneficiadas, porque todo o processo seria paralisado e isso não andaria para as outras figuras. Então foi uma clara provocação. Nós vamos barrar o Ramagem para mostrar a nossa força. E aí, horas depois, o STF começou o julgamento e formou assim maioria de modo muito rápido, dando o seguinte recado. Olha, foi uma resposta à provocação, não deixou a provocação escalar. O foro privilegiado tem limite, tá? Tem limite. Alguns crimes do Ramagem aconteceram antes da diplomação. Então, esses julgamentos vão continuar. E o foro privilegiado, ele é individual. As outras figuras não possuem foro privilegiado. Então, aqueles crimes que o Alexandre Ramagem cometeu depois da diplomação, esses vão ficar suspensos. Os outros vão avançar. E esses julgamentos desses dois crimes suspensos vão beneficiar somente o Ramagem. As outras pessoas vão continuar sendo julgadas porque elas não possuem foro privilegiado. Então chega dessa historinha, dessa conversa mole, de querer fazer manobra provocativa para beneficiar A, B ou C. Existem limites. E isso foi um recado para o Bolsonaro, mostrando que o Legislativo possui limites. Porque na manifestação fracassada em Brasília, o Bolsonaro fez o seguinte discurso: que ninguém deveria se meter naquilo que o Congresso determina, porque o Congresso é a casa do povo. Então, se o Congresso vota e aprova um projeto, essa é a vontade do povo. Ah, mas não é a maioria. Não importa que não é a maioria. Essa é a vontade do povo, porque o Congresso votou e foi aprovado. Ok? Ok. Então, é assim que o Bolsonaro vê. Meu cabelo está com um movimento muito bonito, né? É assim que o Bolsonaro vê essa situação. Então, quando o Congresso vai, ou melhor,
quando o judiciário vai e derruba a medida do Congresso, o STF dá um recado ao Bolsonaro. E o recado é muito claro. Olha, Bolsonaro, há a vontade do povo? Sim. Mas existem limites constitucionais para a vontade do povo. E o Alexandre de Moraes, ele foi muito irônico respondendo à provocação. Porque o Moraes falou o seguinte: olha, Bolsonaro, olha, Congresso, eu não estou fazendo uma determinação a respeito da imunidade parlamentar tirada da minha cabeça. Não! Eu estou apenas cumprindo aquilo que vocês, parlamento, determinaram lá no início dos anos 2000 sobre foro privilegiado. Não estou fazendo nada além disso. Certo? Certo, acabou. Ponto. E por que houve essa provocação? O Leonardo Sakamoto do UOL, ele foi muito sagaz, ele teve uma percepção interessante, porque esse projeto foi aprovado com mais de 300, o projeto Ramagem foi aprovado com mais de 300 votos. E muito rápido, muito fácil. Por que o projeto de anistia não tem essa mesma velocidade? Porque o projeto de anistia é para beneficiar o Bolsonaro e essa votação na Ramagem não foi para beneficiar o Bolsonaro. Essa votação na Ramagem foi para dar o seguinte recado: Judiciário, STF, não se metam nas emendas parlamentares. Não se metam nisso. Nós temos poder e vamos usá-lo. E se houver algo envolvendo corrupção de emendas parlamentares, como está aparecendo, é uma prerrogativa nossa o julgamento. Eles tentaram se blindar usando o Alexandre Ramagem. Foi isso que aconteceu. Essa foi a provocação, esse foi o recado. Por quê? Porque existe essa disputa de poder. Quando o Arthur Lira ampliou as emendas parlamentares, ele aumentou o poder de barganha do legislativo, que acotovela o judiciário de um lado e esmaga o executivo do outro. Semana passada, o Ronaldo Caiado, que é do Centrão, é do União Brasil, postulante ao Planalto, reclamou dos poderes do Congresso por conta das emendas. Ele falou: o presidencialismo acabou. E as emendas não são uma questão de Lula contra Arthur Lira. Porque se o Bolsonaro tivesse vencido 2022, ele também estaria reclamando, como ele também reclamou. Mesmo sendo culpa dele, né? O avanço das emendas. Mas ele reclamou, porque não importa quem é o presidente, se ele é do PT, do PL, do PCdoB, do Centrão, de direita ou de esquerda. É uma questão dos poderes. Esse é o problema. E o que é interessante é que ficou muito claro também com essa votação do Alexandre Ramagem e da fala do Bolsonaro a hipocrisia dele. Porque quando o Bolsonaro fala que não deveria se meter, ninguém deveria se meter, ele também está dizendo o seguinte: o STF, não encha o saco do projeto de anistia. Porque o STF, junto com o Senado, estão articulando um projeto de anistia alternativo que não beneficia Bolsonaro. Bolsonaro quer o projeto de anistia bolsonarista, que o beneficia também, ou tem potencial para beneficiá-lo. É isso que ele quer. Só que ele não está preocupado com o patriotário, porque se ele tivesse mesmo preocupado com o patriotário, ele iria para o projeto alternativo que tem uma tramitação mais rápida. Então o Bolsonaro é um hipócrita. E ele foi desnudado. Que coisa horrível pensar Bolsonaro desnudo, né? Com a atuação do STF. Acho que eu preciso cortar essa pontinha aqui. Ela ficou um pouco mais comprida do que o resto.